A gente conversando com o Bad Boy aqui nos bastidores, ele falou que o Remo não perde hoje. Aí deu uma de paiabe, né? Aí, parafraseando de novo Paulo Fernando, na Série A 0-0, o que importa é vencer, gente. O pessoal já tá querendo mandar o Osório embora por causa do jogo lá em Belterra, pô. É a estreia em casa. Eu falei estreia, né? Sim. Porque esqueçam Vitória. Já passou. Não contou. Não conta o jogo contra o Vitória, cara. Não conta? Não conta. A rodada anulada ali no calendário azulino. A torcida azulina deixa esse resultado pra lá. Foi um amistoso. Foi um amistoso do Remo contra o Vitória. Hoje é a estreia de verdade. Porque vai ser na frente do Fenômeno Azul, senhoras e senhores. Clube do Remo e Mirassol, hoje à noite, com uma baita transmissão do Grupo Liberal. Aliás, nós estaremos direto, né, Matheus? Direto. Vai ser uma super live de futebol hoje, começando às 2h da tarde. E a gente só vai terminar ali perto das 11. Depois da última... 10h50. Na rádio 10h50? Por causa da Voz do Brasil. Verdade, né? Porque o jogo é 8, vai até 10, ainda tem pelo menos mais 1h30 de pós-jogo. A gente vai esticar bastante aqui. Vai ser uma super live de futebol, então fica com a gente, olha só. Remo e Mirassol, destaque a partir de agora na programação. O time azulino vem de uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter uma maratona também por aí, mas o técnico Juan Carlos Osório vai ter novos jogadores à disposição. E o principal destaque é o volante argentino Lionel Pico, Matheus Yuri. Caiu no bid ontem à noite. O cara caiu no bid ontem lá para as 10, inclusive. 10h20. O clube fez o anúncio também, oficialmente, ontem à noite. Tem até um videozinho especial. Fizeram uma preparação interessante. E aí eu já pergunto para vocês. Foi anunciado toda a pompa aí antes do jogo. Vai jogar o Lionel Pico? Será que ele tem condição de entrar em campo? Ele vem nos últimos jogos, só lembrando que o Vitor Bueno também foi anunciado, tá? Eles caíram no bid juntos, o Pico e o Vitor Bueno, que tá à disposição do Osório agora. O Osório vem seguindo aquela regra de dar mais minutagens, né? Ele já estava treinando, deve ter corrido um bocado naquela viagem que o Remo fez lá para Santarém, na partida em Belterra. Eu não sei, não dá para responder agora se ele já tem condições de começar o jogo. Se ele começar, eu acredito que ele não vai jogar o jogo inteiro, né? Óbvio. Vai depender um pouco do Osório, se vai botar ele já desde o começo ou se vai botar ele no decorrer da partida. Mas condições físicas mínimas para jogar, provável que tenha. Matheus, se você tem o Lionel Pico titular à disposição, mesmo sem a capacidade física ali no 100%, você coloca ele de titular? Titular, até porque ninguém tá 100%, né? Hoje no futebol brasileiro, quem tá treinando desde janeiro não tá 100%. Os jogadores do Remo que jogaram no final de semana não eram jogadores que estavam ali previstos para enfrentarem o Mirassol, ou seja, o Osório já estava treinando o time para o Mirassol com o tempo a mais do que seria normalmente, caso o Remo fosse com titular para cima do São Francisco e tudo mais. Então, Leonel Pico, titular, Franco Catarozzi, titular, Brian Cufré, titular, Rafael Montes, titular. O Remo, ele tem que colocar esses caras para jogo, pô. Os caras vieram para a Série A, os caras vieram para jogar essa primeira divisão. Então vamos aproveitar e dar uma olhada, inclusive, na lista de relacionados que saiu ainda há pouco, pela manhã. O clube disponibilizou nas redes sociais, a gente vai mostrar para você agora. Coloca aí na tela, meu querido Onete Neto, por gentileza, a lista de relacionados do Remo, que tem o Marcelo Rangel e Igor Vinhas como goleiros, zagueiros. Tem aqui o Marlon, o Klaus, o Kaique Almeida e o Léo Andrade. Laterais, pela direita, tem o João Lucas e o Marcelinho. Pela esquerda, tem apenas o Cufré. O Jorge não aparece por aqui, cara. Pelo menos não na lista de relacionados, o Jorge. No meio de campo, tem Lionel Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, que também falou que precisa de um tempo essa semana para ficar 100%, mas foi relacionado da mesma forma. Patrick de Paula, Franco Catarozzi, jogador que o Osório falou que vai ser importante, mesmo antes de ser relacionado. Anunciou antes do Remo. Mesmo antes de ser anunciado, ele já falou da importância que o Catarozzi vai ter, porque é um meio-campista canhoto, né? Sim. Ele entraria ali no lugar do Patrick de Paula, que ele acabou não tirando, apesar de ter também cartão amarelo. O Osório, João, até em relação a isso, ele é muito fã dos pés, podemos dizer assim, porque ele gosta de ter na direita um canhoto, na ponta direita um canhoto, ele gosta de ter, num geral,
dentro do seu meio de campo pelo menos um cara canhoto, ele gosta de ter um zagueiro canhoto, ou seja, por quê? Porque isso é muito importante, porque a dinâmica de linha de passe, a dinâmica de diagonais faz muita diferença tu ter um cara que é forte com o pé esquerdo ao lado de um cara que é forte com o pé direito, porque tu pode tanto invertê-los e aí tu muda a dinâmica de passes, tu pode inverter os pontas, que aí tu muda a forma de atacar no terço final. Então o Osório ele sempre gosta de usar esses caras assim. Por isso, a minha visão é que o Jaderson vinha jogando na ponta direita. Por quê? Porque ele era o único canhoto que fazia aquela função, e depois quem ele botou? O Patrick. Então, porque ele não tinha o Diego Hernandes, que era canhoto, então ele preferiu usar os outros canhotos que o Remo tinha no elenco para essas duas Mas é que tá, Matheus. Hoje ele tem o Diego Hernandes. Não, e aí o Diego vai ser titular, uma ponta direita, com certeza. A gente vai chegar lá. Só complementar aqui a lista. Depois do Catarossi tem Vitor Bueno, também pode ser estreia hoje. Iago Pikachu, Patrick, Diego Hernandes, Jaderson, relacionado como atacante, com o Aleph Manga, Nico Ferreira, João Pedro e Rafa Monte. Eduardo Melo não aparece aqui. Ele teve um problema no jogo contra o São Francisco, né? Ali ele pisou meio que errado no gramado, continuou na partida, mas a gente ainda não tem informação se é opção técnica do Osório ou se é por algum outro motivo médico, né? Lembrando que o Remo hoje, cara, o elenco tá inchado, tá? Tem quase 40 jogadores. 38 jogadores, precisamente. É muita gente, cara. Então, é até difícil assim para dar treino, para você poder colocar ali todo mundo para jogar. Vamos tentar construir um Remo aqui contra o Mirassol hoje, senhores, com a imagem, inclusive, da última atividade azulina, que a gente está colocando aí na tela, lá no estádio Baenão. Rangel, goleiro, com certeza, né? Vocês manteriam o Marcelinho, lateral direita? Na verdade, o João Lucas, na lateral direita. Manteria o João Lucas. João Lucas, né? Também. Na zaga, acho que o Marlon, apesar daquela loucura, né, que ele fez contra o Vitória, ele... Foi o melhor zagueiro do Remo. Foi o melhor zagueiro do Remo naquele jogo, né? Mas aí tá a minha dúvida no Léo Andrade. O Léo Andrade me pareceu um pouquinho inseguro. Sem dúvida sobre o Léo Andrade? O Léo Andrade não me passou segurança nenhuma ali na defesa do Remo. Eu tenho certeza sobre o Léo Andrade, ele é reserva nesse time do Remo. E olha lá. Não passa nenhuma segurança. Já hoje? Parecia hoje... até que tava meio desligado na partida. O Kaique tem bem mais futebol apresentado com a camisa do Remo do que o Léo Andrade. Eu não sei se é porque ele tá há muito tempo fora do futebol brasileiro e o ritmo por aqui do jogo é diferente, mas, cara, contra o Vitória... Pode ser também questão física, tá? Eu tô tentando dar um desconto aqui pro Léo Andrade. Não, por isso que eu falo hoje. Mas o Léo Andrade foi atropelado, cara, no jogo contra o Vitória. Foi um negócio assim, impressionante. Foi feio de assistir, inclusive. Foi impressionante. Mas aí quem entra? Klaus ou Kaique Almeida? Na verdade... Lembrando que o Kaique é canhoto, né? Lembrando que o Kaique é quem é o titular. Na verdade, ele não sai, né, nesse time do Remo, né? Nem quem entra. Que pra mim, o Kaique... Vai montar um 11 do Remo hoje, pra mim tem Marcelo Rangel e Kaique na zaga. E o outro, no momento, é o Marlon. Apesar dos momentos de mocó que ele proporcionou contra o Vitória... ele pode soltar a música dos Trapalhões. Ele ainda é, pra mim, o melhor zagueiro em termos de experiência de Série A que o Remo tem. Hoje a zaga do Remo, pra mim, é Marlon e Kaique. E aí ele não vai inventar hoje então, tá? Na lateral esquerda, na opinião de vocês. Espero que não. Vai o Cufré. Espero que não. Não tem nem motivo pra ele fazer isso, né? Lembrando que o Sábio tá lá... Do Osório eu espero muita coisa, cara. Não precisa ter motivo. Só se ele tiver essa... Não, o que a gente tem de informação é que ele tá preparando o Cufré pra ser titular do time do Remo. E aí, hoje, é a grande chance, né? Então a gente fecha assim a zaga, né? Com o Marlon Klaus e o Cufré na lateral esquerda. Não, Marlon Kaique. Marlon Kaique? Marlon Kaique. É verdade, Marlon Kaique na zaga e o Cufré na lateral esquerda. Meio de campo, aqui a gente tem de opções: o Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, Patrick de Paula, Catarose, Vitor Bueno. E aí eu faço uma pergunta pra vocês, pra gente começar a debater o meio de campo. O Pikachu, ele aparece aí como um 10 ou ele aparece na frente? Porque agora 10. Tem o Vitor Bueno aqui, cara. Ele é 10. O Vitor Bueno, ele joga tanto de 10 quanto de 8, quanto de extrema, né? Quando é um cara aberto, mas que não é necessariamente um ponta muito avançado. Mas pelo que o Osório estava usando o Pikachu, ele é o camisa 10 ou um meia central, como ele usou muito mais. Teve gente que confundiu achando que ele estava jogando de volante, mas não era. Ele estava jogando de meia central, que é uma função... Apesar do espaço ser parecido, a função é bem diferente. E na ponta, o Pikachu, para mim, no momento, não entra. Por quê?
a melhor ponta do Pikachu sempre foi a ponta direita. E o Remo ele tem o Diego Hernandes. Então não dá pra tirar o Diego Hernandes do time. Tem um Pikachu que tem um talento, ele tem que jogar mais ofensivamente. Então não dá pra tu colocar um Pikachu de lateral, porque ele não joga de lateral há uns 5, 6 anos. E até fez alguns jogos pelo Fortaleza, mas não era o foco dele. Tanto que o lateral ídolo do Fortaleza foi o Tinga, esse tempo todo em que o Pikachu esteve lá. Então a melhor posição pro Pikachu para mim no momento é jogar como esse segundo atacante, ou como o Osório gosta de um 4-1-4-1, aí ele teria que ficar com essa função de meia central. Digo para vocês que hoje, para mim, tá? Hoje, nesse momento, a melhor opção no meio de campo do Remo é Pikachu ali jogando de 10, isso enquanto o Vitor Bueno ainda não tá na ponta dos cascos, porque ele tem potencial ainda para ser um cara líder desse meio de campo no quesito de armação. E atrás do Pikachu, Zé Ricardo e Lionel Pico. Perfeito. Porque o que faltou no jogo contra o Vitória, cara, foi justamente essa recuperação de bola que foi muito importante nos jogos contra o Águia e o Bragantino aqui no Campeonato Paraense. Porque a bola chegava, o Remo conseguia armar o jogo no ataque porque recuperava a bola também no campo de ataque. E a gente sabe que na Série A o nível dos times é bem diferente no Parazão, né? Então, contra o Mirassol, que também tem muita força, acredito que o Remo, com esses dois ali na contenção de volantes, vão conseguir dar uma... Vão conseguir competir bem. E é o que o Remo precisa fazer, né? Competir, não pode deixar aquele buraco no meio de campo, não pode deixar os zagueiros passando necessidade, passando dificuldade, como aconteceu com o Vitória, cara. Porque ali podia ser a dupla de zaga Sérgio Ramos e, sei lá, Pepe, do Real Madrid. Se ficar indo, meu amigo, 3 contra 2 o tempo inteiro, não vai dar, não vai rolar. E aí, vocês fecham também esse meio de campo? Foi exatamente o que eu pensei na hora da formação. Pico e Zé Ricardo ali mais na volância e o Pikachu ali fazendo a armação do time. Pra mim, é o que faltava. Sabe, a criação saindo dos pés do Pikachu e você tem ali 2 volantes que são importantes e dá pra confiar neles no quesito de recuperação de bola, marcação, defesa e tudo mais. A proteção da zaga, no caso. Olha só, o Zé Ricardo ainda dá uma potencializada também na questão do passe, né? Aquela pifada. Depende da comparação. Em relação ao Zé Wellison, acho que não. Não, não tô comparando com o Zé Wellison. Tô falando do Zé Ricardo. Não, então, falando da questão do passe... Se ele for titular ali também ao lado do Pico, que também tem uma qualidade de passe boa, é o que o Abner fala aqui em outras oportunidades. Ele até falou a mesma coisa sobre o Pikachu. O Pikachu não erra passe. A gente também não viu até agora o Zé Ricardo errando passe besta, sabe? E se você não erra passe besta, já representa muita coisa. Não, então em relação à montagem do meio de campo, se for fazer um meio de campo equilibrado, acho que é por aí mesmo, com o Pico, o Zé Ricardo e o Pikachu, ou alguém mais ofensivo, mas no momento acho que seria um Pikachu. Mas como tem o Franco Catarose, a gente imagina que o Osório vai querer colocar esse canhoto por dentro. Então, eu imagino que ele vai dar uma oportunidade para o Franco Catarose no time titular. Titular hoje? Mas junto com o Zé Ricardo? E essa é a dúvida. Por exemplo, eu não vejo motivos para tu tirar o Zé Ricardo do time. Não vejo motivos para isso. Pra mim, hoje é o melhor meio-campista do Remo, tá? Tu tendo um Leonel Pico... O melhor jogador pra mim. E tu pode dar uma oportunidade pro Leonel Pico, que vem como um cara muito forte no jogo aéreo, um cara muito forte na destruição, na interceptação, mas ele é um cara também que atua verticalmente. Ele pode pisar na área, ele fazia isso lá no Platense. E o que talvez possa passar na cabeça do Osório? Se tu tiver Zé Ricardo e Leonel Pico, talvez o time perca um pouco de ofensividade. Porque tu tem mais opções ofensivas no meio de campo. Tu tem o próprio Zé Wellison, mas ele tem a questão que tu lembraste muito bem, João, que é a parte do ritmo de jogo. Então, pra mim, tu montaria um elenco pra esse jogo com o Zé Ricardo, porque não tem motivo pra tu tirar o Zé Ricardo, com o Leonel Pico, porque, fez todo esse esforço pro Leonel Pico, pra mim, tu tem que colocar o cara pra jogo. E o Leonel Pico já tá aí há 1 semana e meia, 2 semanas, aqui já treinando. Então... Ele foi apresentado, ele já tá em Belém, isso pelo menos desde o jogo contra o Águia, quando ele foi apresentado lá na Supercopa. E contra o Bragantino. Isso, Parazão. Contra o Bragantino Parazão. Então já tem pelo menos 2 semanas. E aí a outra opção
pelo que foi dito pelo Osório, faria sentido ele, Ricardo e Léo Del Pico e mais um. Eu duvido do Zé Wellison. Até porque ele mesmo disse Sim. que ainda não tem condição. Ele mesmo pediu já, praticamente pediu, né, para um tempinho a mais aí. Vamos ouvir o Zé Ricardo, meio-campista azulino, volante. Ele falou sobre esse jogo contra o Mirassol em entrevista coletiva. Vamos ouvir o que ele comentou. Claro que a equipe do Mirassol é muito boa, né? A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar amanhã. Mas eu acho que a gente tem que pensar na gente, fazer o nosso jogo. A gente está dentro de casa, aproveitar o apoio da torcida. Então a gente tem tudo para buscar essa vitória. O professor tá procurando fazer o melhor, né, pelo Remo. A gente sabe da dificuldade que é jogar em 2 dias. Acho que eu nunca vi isso, né? Mas então é deixar com o professor, né? Essa dificuldade é mais pro professor, mas eu acho que ele vai saber controlar bem. Então tá aí, meus amigos, esse foi o Zé Ricardo, né, falando sobre esse Mirassol, e a gente aproveita e traz informações sobre a equipe paulista também, porque o Mirassol vai entrar em campo 52 horas depois de enfrentar, pelo menos por um tempo, né, o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O técnico Rafael Guanais já adiantou que vai fazer mudanças na escalação por conta desse desgaste. 3 jogadores serão poupados do duelo pelo Paulistão e vão ser titulares contra o Remo. O zagueiro João Vitor, o meia Eduardo, que é aquele Eduardo que jogou no Botafogo, tá? Quando o Botafogo, Cruzeiro, né? Passou rapidinho. Teve aquela arrancada no Campeonato Brasileiro de 24. E o atacante Alisson, que é aquele que jogava no Goiás. Foi destaque na Série B e agora tá no Mirassol. Fora isso, o treinador deve fazer mudanças pontuais baseadas nos dados sobre a condição física dos jogadores. Pro Remo foi uma boa, né, ter esse desgaste aí do Mirassol. Sim, e até em questão das 52 horas, né, porque o manual de competições que mudou agora o nome do RGC da CBF, ele prevê a questão das 66 horas, né, que o jogador não pode entrar antes de 66 horas em relação ao término de um jogo e o começo de outro, mas lá também prevê a questão da tal força maior, né, porque se tiver alguma questão e tudo mais que atrapalhe, que foi o que aconteceu. Vou até pegar aqui, ó, em casos excepcionais, de forma individual e não coletiva, a DCO, em conjunto com a Comissão Médica e de Combate à Dopagem, poderá autorizar a atuação do atleta sem observação mínima do intervalo, sem observância do intervalo mínimo aludido. Para tanto, será obrigatória a apresentação de autorização do médico do clube atestando a aptidão do atleta para disputar a partida. Que, querendo ou não, foi o que aconteceu com o Mirassol, né? Foi um caso excepcional. Era para o jogo terminar no domingo, não terminou, só terminou na segunda-feira, mas aí vai ter que ter essa autorização médica para os atletas do Mirassol que forem utilizados, né, que enfrentaram o Novo Horizontino e forem utilizados contra o Clube do Remo. Lembrando que alguns foram utilizados e vão enfrentar o Remo, outros foram poupados e outros estavam indisponíveis, né? Existe a possibilidade, eu não consegui ter essa confirmação, do Reinaldo voltar contra o Remo. Ele estava lesionado contra o Novo Horizontino, não enfrentou o Novo Horizontino. Na prévia aqui do Mirassol ele não aparece. E há a expectativa dos atletas que o Mirassol poupou, né? Que foram esses citados pelo João Vanderlei aí, o Alisson, o João Vitor e mais um que me fugiu agora. O provável Mirassol para hoje deve ter o Walter no gol, Igor Formiga na lateral direita, João Vitor com o William Machado na zaga e o Igor Cariúcio na lateral esquerda. Meio de campo pode ter o Yuri Lara, Lucas Mugni, olha o Lucas Mugni, cara, e o Eduardo. E na frente, Alisson, Negueba, os 2 pontas, e o Renato Marques de centroavante hoje. Renato Marques é promessa do América Mineiro, foi muito bem na Série B de 2024. E em relação ao time que enfrentou o Vasco, que a gente imagina que é o time titular do Mirassol, tá sem o Reinaldo. O William Machado tá na prévia, João Vanderlei? O William Machado aparece aqui na prévia. Aqui tá fora Reinaldo, Daniel Borges, André Luiz e Edson Carioca. Quanto ao Aldo Filho? Seria basicamente o time que Zé enfrentou... Aldo, como conhecemos. É verdade, porque ele mudou de nome, né? O Zé Aldo, que jogou no Paysandu, tá no Mirassol, ele foi titular contra o Vasco, cara. Não, foi reserva. Não? Não, verdade, ele entrou ao decorrer do jogo. Ele começa mas ele jogou. Ele começa o ano com o Mirassol como titular. Fez até um bom segundo tempo, o Zé Aldo pelo Mirassol. Titular... Agora é Aldo Filho, por uma homenagem ao pai. O titular do Mirassol é o Yuri Lara, como esse primeiro volante, né? Mas no último jogo contra o Vasco foi o Neto Moura.
e o Alisson jogando meio por dentro ali, trocando de posição com o Eduardo e tudo mais. E se for com Eduardo e Lucas Mugni, é um Mirassol muito ofensivo. Extremamente ofensivo, porque o Eduardo não tem essa pegada na marcação, o Lucas Mugni não tem essa pegada na marcação, como a gente imagina o Yuri Lara e o próprio porque na Beto Moura. teoria tem apenas um de contenção ali, que é o Yuri Lara, né? Sim. Mas eu não duvidaria se ele viesse também com o Neto Moura nesse meio de campo. Lembrando que o Mirassol, pelo menos até o momento, não divulgou os relacionados. Eu acabei de olhar aqui, não tem nada ainda. Mirassol que foi um voo fretado para Belém, tá? Eles fizeram esse investimento. Acho que a maioria dos times vão fazer. Voo fretado para Belém do Pará para evitar aquelas escalas, aquela espera em aeroporto. Olha só, falta a gente falar do ataque do Remo, né? Eu acabei pulando pro Mirassol. Sim. Mas o ataque do Remo, meus amigos, qual o ataque perfeito hoje para vocês? Perfeito é difícil. Perfeito com o que tem. O melhor que o Remo tem hoje no elenco pro ataque, pra mim já começa pelo Diego Hernandes, tá? Que é a única certeza, né? Rafa Monte e na outra ponta... Pô, Aleph Manga, né? Pra mim o ataque do Remo é esse, tá? Mas aí eu não sei se... Tem quem usaria o Vitor Bueno na ponta. Eu não sei se equilibra. Não, o Vitor Bueno não é atacante. Mas ele pode jogar de ponta, na verdade. Na verdade, eu tenho medo de acontecer com ele o que aconteceu com o Diego Hernandes no meio passado. Porque o Diego Hernandes, pra quem não lembra, ele vem... ele é apresentado como meio atacante. E eu sempre estranhei muito isso. Não, mas aí era mais opção do técnico colocar ele para jogar de meia, porque ele acaba rendendo muito mais de ponta, descendo da direita para o meio, né? Ou para chutar ou para passar. Para mim, o ataque ofensivo, bem ofensivo do Remo, eu acho bem interessante, setor de criação. Hernandes pela direita, Aleph Manga na esquerda e o Rafa Monte para dar aquela profundidade e velocidade lá na frente, um pouquinho de dinamismo também pro Remo. O Rafael Monte Mas aí eu hesitei até um pouco aqui, porque eu não sei se fica equilibrado, sabe? Em questão de marcação. O Diego não é de marcar. Ano passado o Remo já tinha esse problema em relação ao Diego, tanto que no finalzinho da Série B o Marcelinho segura um pouquinho mais. O Aleph Manga também não tem um poder tão forte assim de marcação. Rafael Monte até fez bastante isso lá no Vinho Tinto. E ele é um atacante de característica diferente, por exemplo, da do Carlinhos, né? O Carlinhos era um cara muito mais para fazer pivô. O João Pedro também, né? Um cara muito mais para a bola chegar ali, o João Pedro no pé. O Rafael Monte é um cara para atacar o espaço, né? Então ele seria muito mais importante num jogo em que o Remo quiser apostar nas transições, porque ficar gerando pivô e tudo mais não é muito com o Rafael Monte. Jogo na área e tudo mais não era o forte dele. Não que ele não possa fazer gol de cabeça, pisando na área e tudo mais, mas não era o principal ponto positivo dele. Para fazer isso, seria muito mais um Carlinhos ou até mesmo um Eduardo Melo. Mas dentre os relacionados do clube do Remo, se a gente for pegar os atacantes do Remo contra o Vitória, o Aleph Manga foi quem teve a melhor oportunidade, acabou desperdiçando, mas dá pra gente pegar por um lado, que foi quem apareceu, quem conseguiu uma jogada, e por outro lado, foi quem desperdiçou a jogada, mas também apostaria, quem sabe, no Aleph Manga na ponta. O Vitor Bueno, lá no Japão, no Yokohama Marinos, ele chegou a jogar na ponta, mas ele estava jogando muito mais como o camisa 10. Se a gente for pegar aqui dos últimos... fazer uma conta arredondada aqui, os últimos 40 jogos do Vitor Bueno, ele jogou mais como... como é que eu posso traduzir? Como meia central pela direita, meia central pela esquerda e meia atacante, ou seja, um cara mais avançado. Então ele pode fazer, inclusive, essa função que, por exemplo, o Pikachu fez nos últimos jogos, de atuar ali como meia central. De fato, como um ponta, ele poderia jogar, já jogou na carreira, mas principalmente aqui no futebol brasileiro, né? No Atlético Paranaense ele jogava muito mais como um ponta. Então não seria impossível, não seria invenção do Osório usar o Vitor Bueno como ponta. Existe até uma definição que os caras gostam de usar, os caras do extremo e do ponta. No extremo é como se fosse um meia que joga aberto, o ponta é um atacante que joga aberto. Mas normalmente eles disputam a mesma posição. Mas teria essa diferença, né, em relação ao uso do Vitor Bueno. Se ele jogar na ponta, não é invenção do Osório. Ele já fez isso. Mas no Japão, na última temporada, ele jogou muito mais como meia, tanto meia central ou meia atacante. Mas aí o ataque é bem plausível ele na ponta. O ataque vocês fecham como, então?
Cara, dentre os relacionados do clube do Remo, Diego Hernandes, não vejo motivos para tirar o Aleph Manga também, assim como o Zé Ricardo. Se o Zé Ricardo for titular por um motivo, acredito que o Aleph Manga seria titular também pelo mesmo motivo, porque dentro do que ele apresentou, ele seria útil. E lá na frente, pelo que o João Pedro não apresentou, poderia dar uma oportunidade pro Rafael Monte. Eu não sei se o Osório vê o Manga como centroavante, que aí tu poderia botar o Nico na ponta, na ponta esquerda, e aí tu ganharia essa marcação que o Remo ele pode perder caso use Manga, Diego e Rafael Monte. E aí, o Yuri, como é que você fecha o ataque do Remo? Eu fecho com o Diego Hernandes, Rafael Monte na centroavância, e no outro lado eu uso o Aleph Manga, pelo que ele vem apresentado nos últimos jogos, tem feito partidas consistentes. Eu gosto do jogo dele, como diz o Matheus aí, não tem medo de jogar, parte para cima, não tem medo de tentar driblar, tentar jogadas individuais, tentar chutar de fora da área. Ele é um cara que ele gosta desse tipo de jogo e ele chama. Vou com o Aleph Manga na outra ponta. E esse é o time do Remo. O rendimento do Remo para vocês pode ser melhor do que foi contra o Vitória? O Remo pode fazer mais do que um primeiro tempo hoje? Se for pior... Amigo, tem que ser melhor. Eu digo porque a desculpa na semana passada, o argumento na semana passada era: ainda tinha gente para estrear. Sim. E hoje, os que faltam para estrear estão todos relacionados. Cara, tem tudo pra sim, né? Mas claro que o Mirassol é um adversário tecnicamente melhor do que o Vitória. Por isso que eu tô falando. O rendimento, será que tem como ser melhor hoje? Será que o Remo tem como fazer mais do que um primeiro tempo? Porque o primeiro tempo contra o Vitória foi bom. Vamos levar em consideração os fatores como chamou a cavalaria, né? Todas as grandes contratações estão relacionadas. A partida jogando em casa, né? Vai ser, eu não tenho dúvida de que a torcida vai fazer uma verdadeira festa nesse retorno do Remo à Série A no Mangueirão. Tem a questão gramado, que muito tem se falado, inclusive a gente ainda vai falar sobre o gramado hoje, mas não é possível que o gramado do Mangueirão esteja igual ao do Barradão, né? Vamos ver o gramado do Mangueirão. Temos imagens. Levando esses fatores em consideração, para mim não é possível que o Remo vai fazer uma partida inferior. Essas imagens são de ontem à tarde, tá? De ontem à tarde, ali por volta das 3 horas. E olha só como é que tava o céu. E essa chuva caiu toda, tá? Durante a tarde ontem. Foi um temporal, irmão. Passa para a próxima foto. Pode ir passando as fotos aí, meu querido Neto Neto, por gentileza, pra gente ver como é que tá o gramado do Mangueirão. Foi feita uma força-tarefa da equipe do Mesquita, que é um engenheiro agrônomo que cuida desse gramado, que foi severamente afetado, né? Por conta dos shows que aconteceram nas últimas semanas. Aliás, desde o final do ano passado, né? Porque o gramado no jogo da Supercopa já estava sendo um estado bem ruim, e a gente vê que ainda há uma diferenciação de cores em alguns lugares. Olha, ainda tem alguns buracos, né? No caso, o buraco que eu estou falando aqui é pontos onde a gente não vê grama, onde a gente vê aquela terra batida, né? Onde dá ali a sustentação para o gramado. Mas olha, Matheus e Yuri, tá menos pior do que do último jogo do Remo aí no Mangueirão. Pelo menos nessas fotos aí. Eu tô curioso para ver no estádio mais tarde. Tá menos feio, né? Essas fotos são de ontem à tarde. Tá menos feio. Não sei se menos pior. Mas, de fato, cara, ainda bem, né? Porque, se não conseguissem resolver, ainda tem muita coisa a melhorar. Ainda tem muita coisa a melhorar, ainda tem muita coisa a ser apresentada. Ainda acho que erraram na gestão em relação a jogos para esse momento, porque não privilegiaram... Cara, é um retorno do Remo à Série A depois de 32 anos. É um jogo de um paraense na Série A em Belém depois de 21 anos. Porque a gente teve um Goiás e Corinthians uns anos atrás, não lembro se foi 2019, 2020, aqui em Belém, que teve aqui na capital paraense, foi um jogo de Série A. E, cara, não conseguiram pensar bem nesse período de final de ano. Foi uma surpresa negativa para todo mundo. E, principalmente, os jogadores do Remo reclamaram. Quem mais entende de gramado é o jogador, em relação à qualidade do que é apresentado. Os jogadores do Remo reclamaram do gramado. O Pikachu reclamou do gramado do Mangueirão. Então, se os caras lá estão reclamando e o Remo ganhou, ou seja, não foi nem desculpa, alguma coisa de fato precisa ser feita. Espero que continue sendo feito, espero que continue trabalhando, que continue deixando quem conhece trabalhar. E esse Mas gramado... aí tem aquele ditado, né, que a primeira impressão é a que fica.
E pode estar menos pior, como o João disse, do que na partida contra o Águia, válido pela Supercopa, mas a No partida... caso contra o Bragantino, que foi o último jogo aí. Bragantino, isso. Pelo Parazinho. Mas a impressão que vai ficar, o que vai ser mostrado na mídia, o que vai aparecer na rodada do Fantástico desse domingo, será esse gramado aí, né? E aí chove reclamação, né? O pessoal só quer um pé para falar mal do estado, tá aí. 11h38, senhores, finalzinho de programa. E esse gramado vai precisar respirar um pouquinho mais até o repá de domingo, né? Porque o jogo do Remo contra o Águia vai ser no Baianão na quinta-feira. Passando aqui pelo chat rapidinho, antes desse final. Tem um superchat lá pra cima. Eu vou pegar aqui o superchat que enviaram ainda há pouco pra gente, né? Aqui, achei. O Lorde Bennett mandou 5. Salve, galera do bem, hoje vai dar Leão, avisa pro Paysandu que o Lanterna é o Cruzeiro, para eles se informarem antes de postar desinformação. Tá aí o Lorde Bennett mandando o seu recado, valeu, amigão. Tem gente falando aqui também, ô Mataus, o Keka TV, legalmente, nenhum relacionado pro jogo de hoje pode jogar amanhã? Inclusive, o que aconteceu com o Mirassol também vale pro Remo em relação às 66 horas. Cara, não pode. Mas se tiver uma questão especial em um documento assinado pelo médico, o cara vai poder ser liberado. E que eu acredito que isso vai acontecer com o Mirassol. Mas tem um detalhe. Dos jogadores que foram para Belterra, só Igor Vinhas, Léo Andrade e Rafael Montes estão relacionados para esse jogo contra o Mirassol. Então, se o Quintana o Osório quiser repetir o time que enfrentou o São Francisco, mas colocando, por exemplo, o Ivan no gol, dá para ele repetir amanhã tranquilamente. Que aí é com Ivan, Thalisson, Tassano, Cauã, Jorge, Marrone, Cantígio, Freitas, Eduardo Melo, Pano e Carlinhos. Está até escalado já o Remo para amanhã, se o Osório quiser. É só ele repetir e trocar o goleiro, já que o Corvinha está relacionado para hoje. E aí bota os garotos da base, os jogadores que não foram utilizados. Então, acredito que é isso que o Remo vai fazer. Né? Vai ter que aproveitar que o elenco ainda está inchado para colocar todo mundo, absolutamente, aí para jogar, né? Palpites para hoje, senhores. 1-0 Remo. Cara, como diz Paulo Fernando, não vou palpitar. 0,5 tá bom, o importante é vencer. Não, vai ficar. Não Você é filho, mas não é clone. Você é filho, mas não é clone. Meu amigo, não pode ficar em cima do muro. Com medo? Vai dizer que o rapaz não tem favorito também. Tá, 1-0 Remo. Vai. Não, 2-0 Remo. Vai com 2-0 Remo? Fala 2, fala 3 logo. 3-0 Remo, então. Chamou a cavalaria. Não, brincadeira. 2-0 Remo. Cara, a gente conversando com o Bad Boy aqui no... 2-1, vai. A gente conversando com o Bad Boy aqui nos bastidores, ele falou que o Remo não perde hoje. Aí deu uma de paiabe, né? Aí mas aí ele tá fazendo aquela chance dupla, né? Que quando a gente aposta lá no site, mandou a chance dupla. Se for só o não perde, a torcida também vai ficar na bronca, né? Principalmente pelas últimas partidas. Acho que não, cara. Sei. Acho que fica. O jogo pra não perder seria o jogo contra o Vitória. Eu acho que a torcida pode ficar mais na bronca se o time não jogar nada hoje. Cara, a torcida em si, se o Remo for amassado e fazer um gol de cabeça do Marlon, a torcida não tá nem aí, pô. Tá sim. Claro que não, Claro que tá, mal. A torcida, Claro, vai tá feliz pela vitória, mas o se o Remo for amassado pelo Mirassol, o Marlon vai lá de cabeça, faz 1-0, a torcida não vai estar nem aí. Matheus, a torcida já ficava assim na Série B, pô. Mas era amassado, mas ganhava jogo. Parafraseando de novo Paulo Fernando, na Série A 0-0, o que importa é vencer. O pessoal já tá querendo mandar o Osório embora por causa do jogo lá em Belterra, pô. Pois é. A torcida imediatista. Porque empatou. Aí que é zicar. Senhores, acho que dá Remo hoje. Solte seu coração, João Vanderlei. Não é coração, meu amigo. Acho que esses caras que vão entrar hoje, principalmente, vão fazer uma diferença muito grande. E o desgaste pro Mirassol pode também fazer uma diferença. A maioria desses atletas que vão entrar em campo hoje pelo Remo estão descansados. Alguns deles não viajaram, estão se preparando só para essa partida. Acho que o fator casa pode fazer diferença, tá?
Não sei quanto é que tá a parcial de público agora, mas essa promoção que a diretoria do Remo fez e lançou no final da manhã de ontem... Foi muito boa, inclusive. Acredito que vai ter uma adesão muito grande, né? Que você compra o ingresso do jogo de hoje, pelo menos até lotar o lado A, tá? Sim. E você ganha automaticamente aí o ingresso Quem do já reparo. comprou ganha também. Inclusive ontem pela manhã eu critiquei bastante por questão do preço. No Liberar Notícias já vi essa informação da mudança, mas acho importante falar de novo porque às vezes o público é um pouquinho diferente, né? Achei muito boa essa ação da diretoria, pensando no clássico Repar. Valoriza o torcedor do Clube do Remo. Claro que garante também o estádio cheio para os dois jogos, tendo uma situação financeira muito complicada aqui na nossa realidade, né? Até porque os 3 jogos do Remo são antes do dia 10 e muita gente só recebe do dia 10 para frente, mas principalmente aqui eu valorizo como a diretoria do Remo está de cabeça aberta para as críticas, porque o torcedor reclamava lá atrás que não dava para pagar o sócio recorrente com Pix. A diretoria foi lá e mudou. O torcedor reclamou do valor do ingresso para o jogo contra o Mirassol, porque tem um jogo contra o Águia, tem um jogo contra o Paysandu. Então, a diretoria do Remo vai lá, muda de ideia e anuncia essa promoção. Então, acho que dentro dessa situação, o principal ponto é que a diretoria do Clube do Remo está de mente aberta porque a torcida está reclamando. Eu acho que isso é um ponto muito válido, porque em outros anos a gente já viu vários exemplos aqui de Remo, de Paysandu, que às vezes a diretoria não ouviu o torcedor. Pelo menos nessa semana a gente conseguiu ver que a diretoria do Remo ouviu as críticas da torcida e resolveu tomar ações de maneira rápida, inclusive. O RSN Games, e se 40 mil comprarem e quiserem pro Repar, como fica isso? Por isso que eu falei, a promoção é limitada, é só até lotar o lado A.